Essas caixas com tarja amarela representam o acesso à saúde para milhões de brasileiros. São os medicamentos genéricos, disponíveis nas farmácias de todo o país há 25 anos. No Brasil, são produzidos quase 4.000 tipos de genéricos, com mais de 500 princípios ativos. Mas qual é a diferença entre os genéricos e os medicamentos de marca? E por que são mais baratos? Os medicamentos de referência, eles são aqueles que são lançados inicialmente no mercado, depois de todo um processo de investimento em pesquisa e desenvolvimento, de ensaios clínicos que são muito caros. Então, quando a empresa lança esse medicamento de referência, ela lança ele num preço mais alto. Em geral, esses medicamentos eles têm patentes, eles ficam protegidos por um monopólio de exclusividade de vendas durante 20 anos. E, nesse sentido, a empresa consegue cobrar mais caro por esses medicamentos para recuperar esses investimentos dela durante esses 20 anos. Quando o genérico entra no mercado, ele entra depois que essa patente já expirou. Ele entra depois desses 20 anos. Em São José dos Campos, 45.000 famílias são atendidas por farmácias populares, onde 85% dos medicamentos são genéricos. Já em toda a rede comercial do país, só no ano passado foram vendidos 2 bilhões de genéricos. Essa farmacêutica ajuda a saber como identificá-los. A caixinha, ela vem com o nome do princípio ativo na caixa. E na caixinha você vai identificar ela pela tarja amarela com o G grande na caixa, identificando que aquele medicamento é um medicamento genérico. Vale lembrar que os genéricos são seguros e eficazes. 90% das doenças podem ser tratadas com medicamentos genéricos já disponíveis no Brasil. Apesar disso, apenas 33% das receitas médicas contam com essa prescrição. Quem sofre o impacto são os pacientes que precisam pagar mais caro pelos medicamentos. O impacto é ainda maior para aqueles que precisam de medicamentos de uso contínuo. Um exemplo é esse medicamento usado para controle de pressão arterial. O referência custa de 12 a 15 reais. O genérico tem o preço médio de 3 reais. Essa dinâmica de preços é estudada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, que reforça o papel dos genéricos na ampliação do acesso à saúde. Ainda segundo o Instituto, para que os pacientes tenham acesso mais fácil aos remédios genéricos de menor custo, seria necessário que as receitas médicas indicassem o princípio ativo da medicação e não o nome comercial do medicamento. Quando os genéricos foram lançados, tinha muita campanha também, exatamente para isso, para relembrar que a gente está falando de uma cópia, de um medicamento que ele é equivalente. Então, para relembrar essa qualidade, e a gente tem uma agência reguladora no Brasil, a Anvisa, que ela é muito confiável, ela é muito respeitada pela indústria e ela é muito confiável e ela garante essa equivalência. A questão da saúde pública é acompanhada pela Câmara e a garantia desse direito é uma pauta defendida por todos os parlamentares. No tema dos genéricos, o vereador Fernando Petit acredita que campanhas educativas poderiam incentivar a população a conhecer melhor essa alternativa e também questionar os médicos e farmacêuticos sobre a possibilidade da medicação genérica. A gente sente também das pessoas que vão buscar os medicamentos, né, que eles querem encontrar o genérico, né? Eles não têm aquela preocupação, não, só pode ser esse. E aí essa preocupação às vezes é de alguns médicos que receitam somente aquele específico, né? Por exemplo, né, tem um remédio para tireoide que tem 3 nomes de 3 laboratórios diferentes. Muitas vezes chega a receita na farmácia comunitária somente com o nome. Consequentemente, o paciente também começa a acreditar só naquele medicamento, sendo que a fórmula é a mesma. E aí a gente não fala nem de genérico, a gente fala de laboratórios diferentes. E aí tem médico que já coloca na receita todos os nomes, né? Dando a possibilidade do paciente encontrar na nossa farmácia comunitária, encontrar na rede pública, mas também ter a chance de comprar optando pelo valor. E o acesso a medicamentos também é pauta de leis aprovadas pela Câmara. Algumas delas autorizam o município a criar programas que facilitam a retirada de remédios nas UBSs e permitem a entrega de medicação em casa. Outra novidade é o dispensário eletrônico de remédios, para que pacientes atendidos em períodos noturnos e aos fins de semana não fiquem sem medicação. Para muitos, os genéricos podem ser considerados uma política de saúde pública. O acesso à medicação mais barata ajuda a população a ter um tratamento digno a preço baixo. Que continuar batalhando para fortalecer a nossa indústria de genéricos,
com financiamento à inovação, com a geração de inovações incrementais. E outro ponto de política pública que é bastante importante é o SUS. O SUS é um mercado enorme, o SUS adquire muitos medicamentos e com isso ele pode negociar preços, ele pode também estimular inovação, pode estimular a transferência de tecnologia e pode, assim, também estimular a indústria de genéricos e o aumento do acesso da população. Quando esse paciente começa a tomar o genérico e ele vê que funciona, ele primeiro teve a confiança na indicação, né, na prescrição médica, depois ele começa a falar para os seus familiares, não, eu tomo genérico, e começa a falar para os amigos, enfim, ele acaba trazendo essa divulgação para a sua comunidade. E isso é muito bom, que amplia essa oportunidade de ter os medicamentos.